Não, agora não. Daqui a pouco se acende. Eu quero começar e terminar esse tempo aqui com um vídeo. Vou começar com um vídeo sobre pescaria e terminar com um vídeo sobre horticultura. Jesus falava sempre com parábolas, sempre com coisa que as pessoas conheciam, né? E pretendo ser bastante breve. Rapaz, eu sempre quis ter um filho assim. É, né? Ai, ai. Rapaz, é engraçado o vídeo aqui, né? Mas você algum dia já se sentiu assim? Você trabalha, e na hora de você pegar o fruto, foi embora. A rede estava furada. Um pequeno erro de estratégia, no caso dele ali, né? Ele não conferiu a ferramenta antes, que ele ia usar, e na hora que ele precisou dela para valer, simplesmente ela estava inadequada. Bom, queridos, às vezes, não sei vocês, mas eu já estava me lembrando, pensando que ia falar aqui, depois de tudo que a gente ouviu, rapaz, é difícil falar alguma coisa, né? Fomos tão enriquecidos aqui, pessoas tão cheias da graça, da palavra de Deus. Mas eu estava me lembrando de coisas, né? É bom, depois que a gente fica mais maduro um pouquinho, a gente tem muita coisa para lembrar, né? Mas ainda tem bastante projetos para vir, então está tudo bem, está no equilíbrio ainda. Mas meus primeiros 20 anos de vida profissional foram exatamente isso aqui. Eu não era pescador. Eu e meus irmãos trabalhávamos na empresa, na sociedade que papai deixou para nós. E o resultado nosso era exatamente esse. Muito esforço, muito trabalho. E no final do ano, quando fechava o balanço, os peixinhos tinham ido tudo embora porque a rede estava furada. Nós fizemos muitos banqueiros felizes, fizemos o fisco estadual, federal e municipal muito feliz. Nós fizemos muitos empregados muito felizes por muito tempo, porque eles tinham salário, tinham emprego e recebiam rigorosamente em dia todos os benefícios que tinham direito. E os sócios, muita dor de cabeça e um resultado pífio. Sobrevivemos, vivemos, não vamos dizer que vivemos mal, mas era o salário, né? Se fosse empregado seria bem mais simples, porque a gente não precisaria se preocupar no final do ano de achar dinheiro de PIS, de PASEP, que era um dinheiro mais barato para conseguir pagar o 13º. E chegamos a ter 400 empregados na folha de pagamento. Para quem tem empresa, sabe o que é 13º? Sem dinheiro em caixa? Então, imagina o tamanho da dor de cabeça. Se for assim, meus primeiros 20 anos de trabalho foram esses, a gente trabalhava, às vezes tinha um ano muito bom, depois tinha 3 anos muito ruins, e você tinha mais um ano bom, você falava, agora vai! E daí vinha 3 anos muito ruins. E era esse dente de serra, assim. Enquanto isso, os concorrentes estavam ganhando terreno e andando. E eu não posso contar a história toda, não vai dar tempo, mas eu quero contar um fato que aconteceu no ano de 97,
Nós, nas vésperas do carnaval, descobrimos que não tinha dinheiro para pagar as duplicatas dali para frente. E se tinha uma coisa que a gente se gloriava, era de não ter duplicata em cartório nos últimos 20 anos. Nós não éramos habituais em cartórios. Nosso pagamento sempre foi à vista, sempre foi em dia. A gente se virava do avesso, mas pagava em dia. Aprendemos com nossos pais que palavra é coisa que se deu, se cumpre, né? Então nunca precisamos, na verdade você faz contrato porque a lei exige e é seguro. Mas de nossa parte aquilo que foi combinado era cumprido rigorosamente. E de repente, não foi de repente, né? Mas descobrimos que não tínhamos dinheiro para pagar as duplicatas. E aí, não tinha de onde tirar dinheiro, de jeito nenhum. E as duplicatas começaram a vencer. E foram para o protesto. E os clientes, o fornecedor começaram a cobrar. E para quem tem vergonha na cara, não tem nada pior na vida do que receber ligação de cobrança. Ninguém te liga para cobrar de você falando dessa vozinha que eu estou falando agora. O tom de voz muda radicalmente. A pessoa vem impondo, vem com não sei o quê, com arrogância, te oprimindo, porque a ideia do cara é te botar pressão, que quanto mais pressão você tem, você vai fazer um acordo mais rápido para se livrar da pressão. E esse negócio tem muita história. Mas uma noite específica, depois de uns 3 meses que a gente descobriu o problema, eu estava buscando as soluções e tal, rapaz, era reunião todo dia, e toda reunião só tinha um assunto: como é que nós vamos pagar as contas? E os irmãos me chamaram para subir o monte de Jaburuna. Eu falei: rapaz, orar não vai fazer mal nessa altura do campeonato, né? Vamos orar. E eu subi, o monte estava frio, rapaz, à noite de quinta-feira, vento sul, vem uma frente fria, e lá em cima estava geladinho, rapaz, e os irmãos pegando fogo, orando, pulando, e eu estava assim, falei assim: cara, eu não sei o que pedir, eu não sei o que falar. Sentei numa pedra, botei a mão no queixo, assim, aquela clássica postura do pensador lá, daquela estátua, né? E, rapaz, estou ali, divagando, né? E comecei a brincar com os prédios, como se fosse bloquinho de Lego. Tirei daqui, coloquei ali. Não gostei desse aqui, não, vou mudar. A geografia da cidade não está boa, o desenho não está legal, vou melhorar o trânsito. E comecei a mudar os prédios de lugar, né? Na minha pequena cabeça. Não foi nenhum problema. Eu estava olhando lá de cima, tudo era pequeno. E eu, de repente, estava todo poderoso lá, mudando, e enquanto eu brincava ali com aquele negócio, me distraía, eu percebi, eu não sei se eu ouvi, se eu tive uma visão, se eu tive uma revelação, se uma voz falou comigo, mas claramente assim: da onde eu estou vendo, seu problema é isso aqui, ó, do jeitinho desse prédio. Esse prédio enorme que você acabou de mudar de lugar, daqui da onde eu estou vendo, não tem diferença. Falei: como? Olhei para o alto, não tinha ninguém falando, olhei para o céu, falei: do céu, olhando para baixo, qualquer coisa fica pequena. Entendi que Deus estava falando. Voltei lá para estar com os irmãos, orar, tal, desci o morro feliz, tranquilo, acordei no outro dia bem, voltamos para trabalhar, estava tudo igual. As mesmas contas, as mesmas cobranças, as mesmas ligações, enjoada de fazer, mas eu havia mudado. A minha percepção do problema havia mudado radicalmente. Eu estava em paz. E embora a circunstância não houvesse mudado em nada, eu fui transformado naquele momento, com aquela vozinha me falando assim: daqui o problema é desse tamanho. E aí fomos continuar trabalhando, continuar atendendo as coisas, mas com outra visão da situação, da circunstância. Já não estávamos mais, eu pelo menos já não estava mais olhando como aqueles 10 espias que viam a terra prometida, mas tinha uns gigantes enormes lá. Mas eu estava olhando como Josué e Calebe: Deus prometeu a terra, Ele vai dar a terra. Eu falei: então que vem os problemas, cara, agora Deus está do meu lado, eu já sei. Pode vir. Vamos dizer a profecia, né, do popular: pode vir quente que eu estou fervendo. Vamos nessa, vamos encarar.
arregaçar as mangas e trabalhar. E foi um ano de muito trabalho. Eu fui ser representante comercial, eu detesto vender, mas deu para ganhar um dinheirinho bom vendendo. Fui assaltado na rua com a pastinha, e um monte de coisa aconteceu, tem muita história, mas o que eu quero enfatizar aqui é que naquele momento a visão mudou. Nós estamos falando de ajustar o foco. O Paulo mostrou lá o desenhozinho dos olhos e tal, falou como é que funciona para enxergar de longe, de perto, aumenta, aperta. E é assim mesmo. A posição de onde você está enxergando o problema muda tudo. Tudo muda, dependendo de onde você vê. E aí, lembrando disso, em Colossenses 3,20 diz: uma vez que vocês morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. Buscai as coisas do alto, não as que são daqui da terra. Buscai as coisas do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas do céu e não nas que são da terra. A posição do crente, do cristão, do discípulo, do nome que você quiser dar para isso, a Bíblia chama de discípulo. A posição nossa, se morremos e ressuscitamos com Cristo, é para olhar das regiões celestiais. No dia que entendermos isso e passarmos a enxergar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos negócios, a partir da perspectiva do Pai, aonde Cristo está assentado nas regiões celestiais, a nossa conduta diante dos problemas vai mudar radicalmente. E uma vez que a nossa conduta mude, há uma grande chance de que os problemas também mudem. Que a realidade seja transformada pela sua nova percepção dela. Por isso todas as coisas, Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque você que ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito, está enxergando as coisas a partir das regiões celestiais. Você não está mais com a visão de gafanhoto, olhando do chão para cima, mas você está olhando de cima para baixo, de uma perspectiva eterna para uma perspectiva temporal. Isso muda tudo. Isso muda tudo, isso ajusta o foco, isso faz você enxergar com clareza e faz saber o que fazer, e como agir e reagir diante das circunstâncias. Muda tudo, queridos. Se você mudar a posição da onde você está vendo, tudo muda. E ainda falando de visão, pensando nisso, esse ano eu tenho falado sobre visão várias vezes aí para os irmãos, para vários irmãos. Uma equação assim veio no meu coração, muito clara, entre visão e provisão. Falamos sobre isso com mais tempo hoje, mas só vou falar rápido. E a equação que Deus me deu é assim: se você tem visão mais provisão, você tem uma realização. Bastante lógico. Se eu vejo algo, se eu enxergo aquilo que vai ocorrer, se eu estou tendo uma visão e sei para onde eu estou indo com clareza, e vem o recurso, a provisão, que é provisão, é o que eu preciso para que a visão seja implementada. Eu vou ter realização. Óbvio. Não precisa explicar isso muito. Você tem uma ideia brilhante, você tem um plano maravilhoso, alguém diz assim: está aqui o dinheiro, está aqui o recurso necessário, faça. Ou melzinho na chupeta, tranquilo. Mas você pode também ter uma visão e a provisão não chega. E eu estou falando aqui não é daquela provisão que demora, eu estou falando daquela que não chega. No meu caso foram 20 anos. Pensava que tinha uma visão, que era uma boa visão, que era um bom negócio, mas a provisão nunca chegava. E aí eu pensava que eu trabalhava para mim mesmo. Não, eu trabalhava para bancos e para o governo, exclusivamente. Porque não tinha capital de giro. Dia desse estava conversando com algumas pessoas, tem um negócio viável,
deixava uma margem de 2% sobre venda. Só que eles estavam vendendo com 30, 60, 90, 120 dias. Então eles tinham um prazo médio de venda de 75 dias, porque era fora o mês. Dava uma média de 75 dias de venda, pagando tudo à vista. E não tinham dinheiro. O que eles faziam? Pegavam cheques e iam trocar os cheques. Por apenas R$3, ou 3% ao mês. E é por apenas mesmo, porque tem a Jota cobrando 7, 8, 10. Então ele saiu de uma posição operacional de um lucro de 2% sobre faturamento bruto para um prejuízo líquido de 1% sobre o faturamento. Na hora que você soma isso o ano inteiro, naquele caso específico, deu R$400 mil de prejuízo. O proprietário tirou do bolso e pagou R$400 mil para trabalhar 12 meses. Puxa, se você tem uma ONG e seu objetivo é fazer uma obra de caridade, perfeito. Ótimo, você está sendo altruísta. Mas não era o caso, ele queria ter lucro. Conversamos 3 ou 4 vezes, na primeira vez o moço perguntou assim, quanto vai me custar isso? Eu falei assim, rapaz, não sei cobrar. Enquanto for só conversa, é só conversa. Se tiver que fazer alguma coisa dentro da sua empresa, eu vou falar para você contratar um auditor, e o auditor vai auditar, que eu não sei fazer isso não. Mas número aqui a gente olha. Conversamos 3 vezes, na 4ª vez que fomos conversar, eles estavam com um sorriso na orelha. Porque uma vez que eles enxergaram os números, eles viram onde estava o problema. Puderam agir pontualmente, negociaram cliente a cliente. Começaram a cobrar o juro do cliente que queria 120 dias para pagar. E com um mês, eles pararam, diminuíram a necessidade de troca de cheque. Com uns 36 a 48 meses, eles devem conseguir pelo menos 50% do capital que precisam. Se eles não resolverem comprar mais nada no meio do caminho. Esse foi o assunto da última conversa. Eles tinham 4 negócios, queriam comprar um 5º. Eu falei assim, rapaz, você quer ficar quantos anos pagando juro a banco? Seus filhos são novos, você já tem mais de 50. É isso que vocês querem? Visão. E assim eu tenho visto várias situações. Às vezes negócios bons, às vezes boas ideias, às vezes bons projetos, mas que são uma grande ilusão. Porque é bom para todo mundo, menos para o dono. E talvez você pudesse estar vivendo tranquilo, feliz, sossegado, com um bocadinho de farinha seca. Aí você pensa que você tem um boi cevado e você não tem nem o boi cevado e nem a farinha seca, mas você tem toda a contenda. Porque em Provérbios diz: é melhor um bocado seco e tranquilidade do que um boi cevado e com ele a contenda. Isso é questão de visão, queridos. Como é que você enxerga a vida? O que você entende que Deus tem para você nessa vida? Como é que você está vendo o negócio? Como é que você está conduzindo ele? Paulo hoje falou de miopia, astigmatismo, hipermetropia, astigmatismo. E às vezes você não está vendo nada. Mas sabe de uma coisa, amados? A igreja é um corpo. E no corpo tem gente que é olho, tem gente que é ouvido, tem gente que é boca, tem gente que é mão, tem gente que é pé. Por que você insiste em andar só? É mania de empresário achar que sabe tudo e que se falar os números do negócio dele, alguém vai dar uma pernada dele. Queridos, tem gente de confiança no nosso meio. Tem gente no nosso meio que pode te ajudar, te orientar. Tem irmãos que vivem disso. Eu não vivo disso, de vender hora de consultoria. Por isso eu faço de graça.
visão sem provisão se torna uma ilusão. E às vezes a gente insiste por anos, décadas, em determinado projeto, em determinada coisa que nós pensamos ser visão e que é pura obstinação, é pura ilusão. Você faz um movimento enorme, faz uma confusão doida, expõe a família, expõe o patrimônio familiar, expõe o testemunho de Deus na terra, por nada. Presta atenção. Mas também tem um terceiro caso, que é mais comum do que vocês pensam. Você pode ter provisão sem visão. Sabe o que acontece quando você tem provisão sem visão? Locupletação. Locupletar-se é um verbo, existe, está no dicionário, e significa, vou dar um exemplo clássico, tio Patinhas, conhece? Da revistinha? Qual era o prazer dele? Mergulhar na caixa forte. Locupletar-se é isso. Ele não se contentava em ter dinheiro e aplicações e bens e imóveis, ele queria uma caixa forte para ele nadar no dinheiro. Bom, esse é um exemplo, nenhum de nós está nessa situação aqui. Se bem que alguns gostam de ver o cifrãozinho crescendo mês a mês ou dia a dia nas aplicações financeiras. Que nós recebemos 0,5%, o banco faz no mínimo 10%. Porque ele pode vender aquele título, 10 vezes. As contas são meio mágicas, o Paulo entende isso, eu não entendo isso não. Mas o banco pode negociar inúmeras vezes os títulos de dívida que ele tem. E ganha uma fábula. Mas tem gente que está acostumada com milão por mês. E aí ele tem uma promoção, ele passa a ganhar 1.200. Mas ele não tem visão. E aí o que ele vai fazer? Vai aumentar as prestações dele nos crediários, porque agora ele tem mais R$200 de crédito. Vai para a Bahia. Nunca viram isso não? Eu já vi isso com gente que ganhava 1.000 e passou a ganhar 1.500 e os 1.500 não deram. Já vi passar a ganhar 5.000. Ganhar não, receber, né? Você não ganha, você trabalhou por ele. Então vamos entender aqui. O que você recebe no fim do mês é salário. Você ganharia se alguém te desse de presente sem você fazer nada. Então você recebe. Ainda que a empresa seja sua, o que você tem no final do mês é proventos ou salário que você paga a si mesmo. Já vi acontecer com 5, já vi ganhar 10, receber 10 e não dá. Já vi receber 20 mil reais por mês e não ser o suficiente. E continuar endividado e continuar cheio de prestação para pagar. Isso é o resultado de provisão sem visão. Você tem um aumento de renda, você tem um prêmio, você ganha uma participação de lucros ou, sei lá, algum outro prêmio, mas você não tem visão, você não sabe o que fazer com esse dinheiro, você não sabe o que fazer com esse recurso, você não pensou nisso antes, não planejou em Deus o que fazer, você vai gastar tudo. E você vai olhar, onde foi parar? Aí o pessoal diz, foi o devorador que levou. Devorador. Rapaz, acho que nós vamos ter que... vai ter gente que vai precisar pedir desculpa ao diabo, né? Porque culpou ele de muita coisa que ele não fez. Eu ouvi o Cláudio Duarte fazer isso uma vez e eu já desafiei alguns irmãos. Falei assim, meu irmão, eu faço negócio com você. Toda conta assinada pelo devorador no seu nome, eu pago. Mas tem que estar com a senha do devorador no cartão e tem que estar com a assinatura dele. E eu pago.
Porque o devorador aqui tem nome, sobrenome, endereço e CPF. Declara renda no fim do ano. É a sua indisciplina, é a sua falta de educação financeira. Provisão sem visão é locupletação, vai dar confusão. Ou você vai gastar, ou você vai acumular. E aí tem a história, né, do cara que plantou, colheu muito e definiu assim: agora eu vou fazer um grande silo, vou guardar tudo e vou viver regaladamente. E o mestre chega para ele: tá bom, estou te chamando essa noite, sua ficha chegou, seu número chegou, é a sua vez, e aí? Para quem será? Me tocou muito aquilo que o Antônio falou aqui ontem. Cuidado que todo o recurso que você está juntando com o seu trabalho, com o seu árduo trabalho, não seja uma maldição para os seus filhos, ao invés de ser uma bênção. Ele citou o texto de Samuel, que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não temiam Deus. E se nossos filhos não temerem a Deus e não seguirem o nosso modelo no serviço de Deus, pode ser que todo o nosso trabalho, ao invés de ajudá-los, destrua-os. A visão e a provisão andam juntas. É preciso, é necessário. Deus sabe o que você precisa antes que você peça. E se você estiver buscando o reino dele em primeiro lugar, ele disse que vai suprir tudo que diz respeito ao reino dele. Queridos, precisamos ajustar o foco, de fato e de verdade. Nós precisamos corrigir as coisas. A nossa vida financeira influencia enormemente o desempenho do reino de Deus na terra. Não dá para ser crente enrolado. Não dá para pensar que é crente, pensar que é discípulo e é livre, e na verdade você viver uma vida debaixo do chicote de Mamon. Porque se tudo que você tem a fazer na vida é pagar conta e pagar juro, você de fato não é livre. Você está escravo. Me perdoe, não quero te ofender, eu estou falando você para impactar. Posso botar um espelho aqui e falar: você que está se olhando no espelho, dá no mesmo. Presta atenção. Ser livre é ser livre de verdade. Sabe o que acontece quando você está endividado e cheio de juro para pagar? Sua criatividade vai para o ralo. Sua força de trabalho vai embora. Seu ânimo acaba. Porque você amanhece na segunda-feira preocupado em conseguir descontar mais um cheque, mais uma duplicata, em correr atrás de um cliente para receber, para ver se ele te paga antes. Você, ao invés de se preocupar em criar estratégias, em criar novos negócios e novas oportunidades, tudo que você consegue enxergar é como eu vou vender mais barato para receber dinheiro mais rápido, para poder cobrir o cheque que está no banco. Exaustão completa. Mas ninguém de vocês aqui está nesse caso. Não é isso? Eu só estou falando assim, por precaução. Amém? Estou falando assim para evitar, para os irmãos tomarem como um remédio para evitar no futuro. Ok? Mas a consequência é essa, queridos. Ouça, eu já andei nesse caminho. Não como pessoa física, mas como pessoa jurídica, eu já andei nesse caminho. E digo, é caminho de morte. Isso faz enlouquecer qualquer um. E te faz tomar más decisões. Na hora de comprar, você paga mais caro porque você não tem dinheiro.
Na hora de vender, você vende mais barato porque você precisa do dinheiro. Então, você está pressionado pelo seu fornecedor, você está pressionado pelo seu consumidor, você está pressionado pelo seu financeiro, para aquele que te financia, seu financiador. Queridos, é melhor ser empregado. É muito melhor ser empregado e ter um salário no final do mês do que viver esse caos. Sabia? A verdade liberta, amados. A verdade liberta. Ela pode dar uma espetada. Eu li esses dias aí alguém falando assim que a verdade machuca. Não, o que machuca é a mentira revelada. Quando a mentira vem à luz, ela causa dano. Mas a verdade não. A verdade sempre liberta. A verdade liberta. A verdade financeira liberta a sua alma, liberta a sua empresa, libera as regiões celestiais para você caminhar. Eu creio que amadurecemos muito nesses últimos 6 anos, como grupo, como irmãos, como empresários, como visão, né? E eu creio que é tempo de romper. É tempo de romper. Se você está com os negócios enrolados, se você está com as finanças complicadas, deixa eu te dizer, não vou te emprestar dinheiro, nem vou te dar dinheiro, não vou investir um centavo. Não é o que você precisa. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de visão. Porque se eu te der dinheiro sem visão, você vai gastar o dinheiro e eu ainda perco o amigo. Ok? Você precisa de visão. Você precisa aprender a lidar com o dinheiro à maneira de Deus. A solução não virá na forma de um pacote de dinheiro depositado na sua conta. A solução virá por mudança de comportamento, mudança na forma de agir, controle dos números, quem sabe até pelo fechamento do negócio. Mas não virá um bloco de dinheiro caindo das nuvens sobre o seu colo para cobrir sua falta de visão. Não é assim que funciona. O funcionamento no reino de Deus é: você semeia, você colhe, e você colhe segundo a semente semeada. Sempre. Sempre. Por falar em semente, eu quero agora mostrar um último vídeo. Acho que eu falei assim num tom muito grave, para ficar mais alegre um pouquinho. Como é que Deus faz as coisas? É um vídeo... Como é que liga esse trem, Júnior? É aqui, cara? É. Então... Está aberto. Então, é um vídeo de um publicitário de um banco, que acho que já nem existe mais, Nossa Caixa, em São Paulo. E é bem interessante vocês verem aqui o vídeo, não vou contar, senão perde a graça. Queridos, é tempo de romper a escravidão financeira. É tempo de dizer basta. É tempo de servir a um só Senhor. É tempo de colocar as contas em ordem. Aprender a gerenciar a conta da empresa, a conta pessoa física, ensinar nossos filhos a como cuidar do dinheiro, a como adquirir, a como gastar, a como investir o dinheiro. É tempo de recomeço. A crise está grande, está complicada, mas tem gente que está se dando muito bem nessa crise. Quem entrou nessa crise endividado, quebrou. Quem entrou nessa crise com dinheiro em caixa, enriqueceu. E não é pouca gente. E agora é tempo de saber o que fazer com essa riqueza. É tempo de buscar de Deus entendimento, sabedoria e revelação para saber o que faremos com esses recursos.
Necessidade a gente viu aqui de montão, né? Do sertão da Bahia a São Tomé e Príncipe, Peru, e sabe Deus mais quantas coisas a gente sabe. Necessidade tem muita, mas o Senhor não quer saber de contribuições por necessidade. Aquilo que damos deve ser dado por liberalidade, por gratidão. Isso você não vai dar, e eu não estou pedindo oferta. Se você, quando for lidar com doações e caridade, não fizer com liberalidade, guarda seu dinheiro, porque ele não vai te aproveitar em nada. A pessoa que vai receber certamente vai ter 1 quilo a mais de comida, alguma coisa, vai ter uma ajuda, mas para você não fará nenhum bem dar com usura, dar como quem não quer dar, como quem está fazendo conta que vai faltar no final, vai te ajudar em nada. Aconteceu uma coisa essa semana comigo que eu fiquei assim, semana passada, e aqui eu paro e vou mostrar o vídeo. Estava eu lá em Portugal, vem a mensagem no Zap: Dai, preciso falar com você, posso ligar? Ah, liga. E o irmão me liga: rapaz, eu estava aqui orando e Deus falou comigo os negócios e mexeu com a minha cabeça aqui, eu estou invocado. Eu falei: que bom. Rapaz, esse negócio desse livrinho aí que eu estou lendo, e os princípios de Deus, e sobre dinheiro, e aí Deus me falou em Tiago que eu devo tornar participante de toda coisa boa aquele que me instruiu. Falei: puxa, que legal, cara, que bom. Pois é, quem me instruiu foi você. Eu falei: opa, para com essa brincadeira. E ele falou assim: isso é contra toda a lógica, contra todo o raciocínio humano. Ele sabe que eu não preciso, sabe que não é uma necessidade, mas ele falou assim: eu vou acabar com o domínio de Mamon na minha vida, e eu vou reconhecer com minha oferta o que Deus fez, e Ele fez por meio da sua vida. Me dá o número da conta. Eu não ia impedir o irmão de receber a bênção deles, né, amado? Eu poderia ter dito assim: não deposita, eu não preciso, tal. Mas eu já aprendi que eu também tenho que ter humildade para receber. Eu preciso ser suficientemente humilde para receber, com alegria. Não entendi nada ainda, estou entendendo, estou buscando entender melhor. E na hora que chegou a mensagem do banco, eu olhei a conta e falei: caraca, velho, o irmão me deu quase 1 mês do salário, da renda bruta dele. E o irmão não recebe milhões e milhões, milhares e milhares. Eu conheço a vida do irmão. Cara, eu estava na Europa, por minha conta, gastando em euro. E um irmão, que não sei nem se já imaginou que vai para a Europa um dia, me deposita na conta, porque Deus falou com ele, e mostrou ele um princípio claro. Dessa forma, queridos, eu confesso a vocês, tem 40 anos que eu ensino essas coisas, nunca aconteceu. Já me agradeceram, já me deram presentes, já me fizeram várias coisas, não estou requerendo nada, nada, absolutamente nada, não faço nada do que faço por salário, não estou aqui por salário, não fui para a Europa por salário, ninguém pagou minha passagem, passei bastante, mas trabalhei com força. Se estiver na casa de irmãos, e na saída ainda deixamos oferta, porque a nossa presença lá causou uma despesa que eles não estavam prontos para elas. E vai entender os desígnios de Deus. Eu não esperava isso. O ir passear e deixar a oferta, eu já contava com ela, eu já saí daqui sabendo que isso ia ser o resultado da viagem.
mas recebeu a oferta e de um irmão que assim, quem tinha que estar dando oferta para ele era eu. Essa foi uma aprontação legal de Deus comigo, cara. Essa foi uma aprontação legal. Eu fiquei sem chão, mostrei para a Márcia, ela olhou, vai, falei, é isso aí. Mas graças a Deus. Vamos ver o videozinho aqui e a gente encerra. Cadê o som? Som. Oi? Cadê o som? Sem som não vai ter graça. Eu tenho muito orgulho de você. Vou voltar. Eita. Bom dia, meus pezinhos de alface. Ah, como vocês estão viçosos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês estão cada dia mais melhor. E cada dia eu tenho mais orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. O Banco Nossa Caixa tem uma linha de crédito para pequeno e médio produtor, para todos os tipos de cultura, e linhas de crédito propaganda do banco, agrícola você esquece, e modernização de frota. Vocês são minha alegria. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de viver. Fale com o nosso gerente. Nossa Caixa, o novo Banco de São Paulo. Queridos, é assim que Deus trabalha. Você planta um grão de milho, nasce 5 a 6 espigas num pé, com mais de 300 grãos em cada espiga. É assim que Deus trabalha. Na natureza é assim que funciona. O trabalho é para produzir resultado. Deus nos fez para sermos frutíferos, para darmos fruto, muito fruto, em todos os sentidos, muito fruto. Amém? Que Deus nos conduza, que nos leve a decisões sérias e radicais, que possamos ser influenciadores nesse mundo, mostrar para esse mundo que tem outra maneira de fazer negócios, que tem outra maneira de trabalhar, que tem outra maneira de viver. É para isso que fomos chamados. Que Deus, na sua graça, nos conceda espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação, para compreendermos a sua vontade, a cada um de nós. E querido, por favor, não deixa complicar para pedir ajuda, pede antes, é mais fácil. Cara, é tão fácil te ajudar quando está começando o problema. Aliás, é mais fácil ajudar ainda quando o problema nem começou. Vou fazer uma súplica, em nome de Jesus. Não deixa enrolar. Não deixa enrolar, pede ajuda antes. Peça ajuda antes. E aceite o conselho que você vai ouvir. Pode ser que você ouça assim e você não vai gostar. Mas aceite o conselho. Amém? Lauro?